Midrash Emor. Porque os Kohanim e Levim trabalhavam no Beit HaMikdash? Na última parashá, Moshe fala a Bnei Israel que eles são a nação sagrada de Deus. Portanto, eles precisam cumprir diversas leis que os não-judeus não precisam. Agora Moshe continua. Uma tribo entre vocês é mais sagrada do que as demais tribos. Shevet Levi, a tribo de Levi. E dentro de Shevet Levi, os Kohanim são ainda mais sagrados do que os outros Leviim. Somente os Kohanim podem realizar a avodá dos Korbanot, os sacrifícios. Os Leviim realizarão outras tarefas no Beit HaMikdash. Por que Hashem escolheu Shevet Levi para servir a ele no Beit HaMikdash? A resposta é que essa Shevet foi leal a Hashem, mesmo em épocas difíceis e perigosas. Embora a maioria de Bnei Israel no Egito se curvasse para ídolos, os Leviim não faziam isso. A maior parte de Bnei Israel parou de fazer Beit Milá em seus filhos quando o faraó proibiu essa prática, mas os Leviim continuavam ignorando o perigo. No deserto também os Leviim se sobressaíam como tzadikim. Quando Aharão perguntou, quem doará ouro para fazer a imagem? A maioria dos homens judeus deu seu ouro. Nem um único homem da tribo de Levi deu ouro, e nenhum deles se ajoelhou para o bezerro. É por isso que Hashem disse, eu escolho essa tribo de tzadikim para realizar minha avodá no Mishkan e no Beit HaMikdash. Como os Kohanim são o grupo mais sagrado dentro da Shevet Levi, eles devem cumprir leis especiais. Um Kohen não pode tocar em um morto. Moshe ordenou aos Kohanim, vocês não tocarão e nem carregarão o corpo de um morto. Vocês não devem nem ficar sobre o mesmo teto onde saibam que há um morto. E vocês não podem entrar em um cemitério para participar do enterro de um outro judeu. Vocês não têm permissão de passar por cima de um túmulo ou tocar nele. No entanto, é uma mitzvah para vocês enterrar seus 7 parentes mais próximos, mesmo que vocês se tornem também impuros. Os 7 parentes mais próximos de um homem são sua esposa, sua mãe, seu pai, seu filho, sua filha, seu irmão, sua irmã solteira. No entanto, se a irmã de um Cohen for casada, ele não poderá enterrá-la. Essas leis especiais se aplicam aos Kohanim mesmo nos dias de hoje. No entanto, somente homens e meninos devem cumpri-las, não mulheres e meninas. Um Kohen Gadol, sumo sacerdote, é ainda mais sagrado do que um Kohen comum. Ele não pode enterrar nem mesmo seus 7 parentes mais próximos. Existe somente uma pessoa que é para ele uma mitzvah enterrá-la, um met mitzvah. Você aprenderá mais sobre isso na próxima sessão. Mesmo um Kohen Gadol deve enterrar um met mitzvah, o corpo abandonado de um judeu. Se um Kohen Gadol ou um Kohen está andando por uma estrada vazia e encontra um judeu morto, ele deve anunciar, eu encontrei um judeu que precisa ser enterrado. Por favor, se alguém escutou o meu chamado, venha e enterre. Se alguém escutar o anúncio, o Kohen não pode enterrar o corpo. Porém, se ninguém ouvir o seu chamado, o próprio Kohen deverá enterrar o morto. Essa é uma importante mitzvah, cuidar de um met mitzvah, um corpo abandonado de um judeu. Um Kohen que enterra um met mitzvah ou um de seus parentes se torna tamê. Na época do Beit HaMikdash, ele não tinha permissão de retornar ao templo sagrado e fazer a avodá até se purificar com a água misturada com as cinzas de uma pará do mar, vaca vermelha. Nossos sábios nos contam, quando Rabi Yehudá Hanassi morreu, até mesmo os Kohanim tiveram permissão de enterrá-lo. Quando Hashem decreta que uma pessoa deve morrer, ela envia o anjo da morte para levar a Neshama, a alma, até ele. Assim que o anjo da morte toca o corpo de um judeu, esse corpo se torna tamê. Qualquer pessoa, então, que toca em um morto também fica tamê, impuro. Mas alguns tzadikim eram tão grandes que Hashem não permitia que o anjo da morte tirasse suas vidas. Ao invés, Hashem, ele próprio levava suas neshamot de volta para o trono celestial. O corpo de um tzadik que morre desse jeito não causa tumá, impureza, àqueles que tocam nele. Um dos sábios mais sagrados que já existiu foi Rabi Yehudá Hanassi. Ele foi o editor da Mishnah e é frequentemente chamado de Rabbeinu Hakadosh, nosso sagrado Rebbe.
Quando Rabi Yehudá Hanassi sentiu que o seu fim estava próximo, ele ergueu seus 10 dedos para os céus e disse: Mestre do universo, o Senhor sabe que eu usei meus 10 dedos e todo o resto do meu corpo somente para cumprir as mitzvot de sua Torá. Eu nunca desfrutei de nenhum prazer desnecessário nesse mundo. Eu somente usei o que era necessário para o meu corpo se manter saudável. Por favor, deixe que meu corpo descanse em paz no túmulo e permita que minha alma encontre repouso no Ganéden. Rabi Yehudá Hanassi faleceu e uma voz celestial foi ouvida. Ele repousará em paz. Um dos Hachamim me explicou. Mesmo os Kohanim podem enterrar Rabi Yehudá Hanassi, porque a lei era diferente para Rabbeinu Hakadosh. Hashem, ele próprio levou sua Neshama de volta, e portanto seu corpo não ficou tamei, não ficou impuro. Um Cohen não pode se casar com determinadas mulheres. Os Kohanim, os sagrados servos de Hashem, devem observar mais leis do que os judeus comuns ao procurarem uma esposa. Um Cohen não pode se casar com certas mulheres, entre elas uma divorciada. Se o Cohen se casa com uma das mulheres que lhe são proibidas e ela dá à luz a um filho, esse filho é chamado de halal. Ele não é considerado um Cohen e não pode realizar a avodá. Assim como o Cohen Gadol também não pode se casar com um divorciado. Além disso, o Cohen Gadol não pode se casar com uma viúva, uma mulher cujo primeiro marido morreu. Até mesmo hoje em dia, os Kohanim devem evitar os casamentos proibidos pela Torá. Um Cohen com um defeito não pode servir no Beit HaMikdash. Hashem ordenou, os Kohanim que servem no Beit HaMikdash devem ser perfeitos. Um Cohen que tenha algum defeito físico, digamos que ele seja cego ou manco, ou tenha um osso quebrado, não deve realizar a avodá. Ele não pode nem entrar no Kodesh do Beit HaMikdash. Não faz diferença se esse mun for de nascença ou adquirido por causa de um acidente. Isso significa que Hashem não gosta de alguém aleijado ou que tem algum defeito no corpo? Justamente o contrário. Hashem o ama ainda mais. Hashem gosta das pessoas humildes e alguém com defeitos é normalmente humilde. Nossos sábios ensinam. Uma pessoa que tem um copo ou prato quebrado ou lascado, joga-o fora. E mesmo que não faça isso, ele ficará envergonhado e não servirá uma visita com eles. Hashem, no entanto, gosta de pratos quebrados. Ele gosta daqueles que têm o coração partido. Sua dor normalmente faz com que se sintam especialmente próximos de Hashem e faz com que eles sirvam melhor a ele. Se Hashem ama os humildes e os de coração partido, porque ele ordena então que um Cohen com um mundo não sirva no Beit HaMikdash, muito embora o mundo tornaria um Cohen humilde? A resposta é que o Beit HaMikdash é diferente. Se as multidões de judeus que sempre iam até lá vissem os servos de Hashem com uma perna maior que a outra, ou um corcunda, ou ainda mancando, eles poderiam pensar que o Beit HaMikdash era um lugar estranho. Ter Kohanim com o mundo fazendo o serviço não seria uma honra para o Beit HaMikdash. Para que todos os judeus respeitassem e honrassem o local sagrado do serviço divino, somente Kohanim perfeitos realizavam a avodá dos Korbanot. No entanto, mesmo Kohanim com o mundo tinham permissão de comer terumá, a porção de grãos dada ao Cohen, e suas porções dos Korbanot, bem como dos presentes que os Kohanim recebiam. Aqueles Kohanim se mantinham ocupados também. Eles ficavam na sala onde a lenha para o mitzbeach era preparada. Eles separavam os galhos e checavam todos eles para se certificarem de que não haviam vermes. Madeira com verme não era kasher para o mitzbeach. Quem tem permissão de comer terumá? Um fazendeiro judeu que planta grãos deve dar uma determinada parte deles para o Cohen. Essa porção é chamada de terumá. Como a terumá é sagrada, existem leis especiais sobre quem pode comê-lo. Todo Cohen e sua família podem comer terumá, se eles estiverem tahor, puros. No entanto, se eles estiverem tamê, impuros, eles devem esperar até estarem puros novamente. Um judeu que não é um Cohen não pode comer terumá. Se um não Cohen comer propositadamente terumá, Hashem o pune com a morte. Daí vemos quão sagrada é a terumá. Somente animais perfeitos podem ser oferecidos para Korbanot.
Se você compra um sefer, um livro para você, e então descobre que ele tem uma pequena mancha ou um amassadinho, você não se importará muito. Porém, se você planejava dar esse sefer de presente, você pensará: não é bonito dar a alguém um sefer manchado. É melhor eu voltar na loja e trocá-lo por outro exemplar. Quando nós oferecemos um corban, nós estamos dando um presente para Hashem. Assim como não queremos dar a outra pessoa um presente danificado, não seria honroso oferecer a Hashem um animal com um defeito. Existem cerca de 50 mumim, defeitos, que tornam um animal proibido como corban. Por exemplo, o animal não pode ser cego, mesmo que de apenas um olho, manco, ter o rabo muito curto, ter um corte em sua língua ou boca, e ele não pode tremer devido à velhice ou doença. Se alguém trouxesse um animal com um mum para o Beit HaMikdash, o Cohen era proibido de oferecê-lo no Mizbeach. Os animais escolhidos como corbanotos não eram apenas livres de mumim. Eles eram os animais mais bonitos que a pessoa dispunha. Tudo que era usado no Mizbeach era do melhor tipo. Por exemplo, para as oferendas de vinho, o vinho era trazido de um lugar especial em Eretz Israel, famoso por seu vinho de qualidade superior. E para as oferendas de mirra, nenhum azeite com cheiro ou gosto ruim era usado. Ao invés, o azeite era trazido de um lugar especial, famoso por sua produção de alta qualidade. A farinha para as ofertas de mirra também era do melhor tipo. Assim, nós vemos que quando se trata de servir a Hashem, nós devemos usar somente os melhores materiais disponíveis. Não podemos abater uma mãe e o seu filhote no mesmo dia. Hashem nos ordena: vocês não abaterão uma mãe e seus filhotes, macho ou fêmea, no mesmo dia. Devemos cumprir essa mitzvah anualmente ao abatermos animais. Um judeu que vende uma mãe e seu filhote antes de Yom Kippur, quando vários animais são abatidos em um dia, pois é preciso carne para Yom Tov, deve dizer ao comprador: por favor, note que eu vendi a mãe desse animal para fulano. Antes desse comprador abater o filhote, ele deve procurar o dono da mãe do filhote e informá-lo: eu irei abater o filhote do animal que você possui em tal dia. Não abata a mãe dele no mesmo dia. Não podemos envergonhar o nome de Hashem. O que é Hilhul Hashem? Desonrar o nome de Hashem? Se alguém aponta uma arma para você e o ameaça, faça um haverá pecado, ou eu matarei você. Você deixará que a pessoa te mate ou cometerá um haverá? A resposta é que você deve fazer a haverá, a menos que seja uma dessas três. Número 1, matar alguém. Número 2, fazer idolatria. Número 3, casar-se com alguém proibido. Um judeu que é forçado a fazer um desses três haverotos deve entregar sua vida no lugar de cometê-las. Se ele não abdicar de sua vida e fazer esses haverotos, ele estará causando um Hillul Hashem. Ele envergonhou o nome de Deus porque não considerou que deveria entregar sua própria vida por Hashem. Existem também outros atos que causam Hillul Hashem. Quando o judeu se comporta de uma maneira que faz com que os outros menosprezem Hashem e sua Torá, ele causa um Hillul Hashem. Eis aqui alguns exemplos. No exemplo 1, Miriam e Nehemá estão sentadas em um ônibus lotado. Uma senhora idosa sobe no ônibus e procura um assento. Ela fica de pé perto de Miriam e Nehemá, que continua a conversar ignorando a senhora. Ela comenta: que falta de educação! Escolas religiosas não ensinam boas maneiras às suas alunas? Miriam e Nehemá causaram Hillul Hashem. Elas fizeram com que essa mulher tivesse uma má impressão das escolas religiosas e dos judeus ortodoxos. Exemplo 2. Davi e Ezequiel estão na yeshivá. Eles estão estudando matemática. É uma tarde quente e a aula está muito difícil. Davi e Ezequiel estão entretidos jogando bolinhas de papel um no outro. Senhor Y, que é o professor de uma escola pública no período da manhã, percebe e os repreende com firmeza. Parem com isso. Davi e Ezequiel, no entanto, continuam. Senhor Y, eu falei para parar com isso. Davi, em voz alta, bolinhas de papel são mais interessantes do que matemática. Senhor Y, irritado, estou chocado como vocês, alunos de um yeshivá, se comportam. Davi e Ezequiel causaram Hillul Hashem.
Eles praticaram o bom nome das Yeshivot e, portanto, da Torá aos olhos do professor. Todo judeu observante de Torá, seja ele jovem ou idoso, deve sempre pensar em si mesmo como um soldado que serve no exército do rei. Ao se comportar mal, ele causa um mau nome para o exército e para o próprio rei. Da mesma forma, um observante da Torá que não é ponderado, confiável, educado, difama todos os que cumprem a Torá, bem como a Torá em si. Devemos estar prontos a entregar nossas vidas para honrar Hashem. Se um judeu é ordenado a matar alguém, servir a ídolos ou se casar com alguém que lhe é proibido, pois senão será executado, ele deve deixar com que o matem. Sua morte causa um Kiddush Hashem. Ela santifica o nome de Hashem. E sua Neshama será recompensada sendo levada para o Ganeden com o maior das honrarias. Nós somos os servos de Hashem, e um bom servo deve estar pronto para entregar sua vida pelo seu mestre. Cada vez que falamos o Passuk, versículo Shema Israel, devemos ter em mente que estamos prontos a morrer do que negar que Hashem é um único Deus. Sabemos que milhões de judeus e crianças entre eles foram mortos por Kiddush Hashem. Cerca de 900 anos atrás, os membros das cruzadas, grupos de cristãos violentos, decidiram exterminar as comunidades judaicas da França e Alemanha. Os judeus poderiam salvar suas vidas caso se convertessem ao cristianismo. No entanto, esses judeus sagrados se recusaram. Eles deixaram que os cristãos os matassem, para cumprir a mitzvah de Kiddush Hashem, honrar o nome de Deus. Cerca de 500 anos atrás, os reis da Espanha decretaram que todos os judeus em seu reino deveriam se tornar cristãos. Qualquer um que se recusasse seria queimado vivo. Milhares de judeus cumpriram a mitzvah de Kiddush Hashem, deixando que fossem queimados. Se um judeu está prestes a dar sua vida por Hashem, ele não pode pensar: Hashem com certeza realizará um milagre e me salvará da morte. Ao contrário, ele deve esperar ser morto. Uma história. Os 3 tzadikim que estavam prontos a entregar suas vidas por Kiddush Hashem. O rei da Babilônia, Nabucodonosor, destruiu o primeiro Beit HaMikdash, Nebuchadnezzar. Ele levou vários judeus de Eretz Israel para a Babilônia. O rei escolheu alguns jovens nobres judeus da família real de Davi para servi-lo em sua corte. 4 destes jovens se tornaram famosos: Daniel, Hananiah, Mishael e Azariah. Eles eram tão sábios que Nabucodonosor, os nomeou ministros, para que o ajudassem a governar seu reino. Certa vez, Nebuchadnezzar decidiu construir uma imensa imagem de ouro dele mesmo. Ela tinha 70 amotos, cerca de 30 metros de altura, e 6 amotos, cerca de 3 metros de largura. O rei Nebuchadnezzar proclamou: haverá uma grande festa para a inauguração da imagem. 3 pessoas de cada nação serão escolhidas para comparecer e se curvar diante da imagem. O rei escolheu Hananiah, Misael e Azariah para representar os judeus. Hananiah, Misael e Azariah foram até seu amigo Daniel e lhe perguntaram: Você é mais próximo do rei Nebuchadnezzar do que nós. Diga-nos o que ele tinha em mente quando construiu a imagem. Ela seria um deus? Nesse caso, não podemos nos curvar para ela. Devemos entregar nossas vidas a se curvar para um ídolo. Mas talvez o rei não pretendia que a imagem fosse um ídolo. Talvez ele a construiu como uma forma de as pessoas o honrarem. Nesse caso, nós poderemos nos curvar diante dela. Você sabe nos dizer qual a intenção do rei para essa imagem? Eu realmente não sei, respondeu Daniel. O rei nunca me disse. Só há uma maneira de vocês descobrirem. Vão até o Navi, o profeta e Ezequiel, e ele tem Ruach HaKodesh. Ele dirá a vocês o que devem fazer. Ezequiel respondeu: Eu acho que a melhor coisa a fazer é vocês se esconderem até a festa terminar. Haverá tanta gente que ninguém sentirá falta de vocês. Dessa forma, vocês não precisarão entregar suas vidas, mesmo que a imagem seja um ídolo. Nós não concordamos com seu conselho. Hananiah, Mishael e Azariah protestaram. Não queremos que os não-judeus pensem que estávamos lá e que nos curvamos para um ídolo da mesma maneira como eles fizeram. Então, o que vocês querem fazer? Perguntou Ezequiel. Iremos até lá e nos recusaremos a nos curvar.
Hanania, Misael e Azariá responderam: Queremos que todas as pessoas digam: todas as nações se curvaram para a imagem, exceto os judeus. Deixem que eu pergunte a Hashem, disse Ezequiel. Talvez a imagem não tenha sido feita para ser um deus. Nesse caso, seria errado vocês sacrificarem suas vidas. E Ezequiel perguntou a Hashem: Esses 3 homens querem entregar suas vidas por Kiddush Hashem. O Senhor os salvaria da morte se eles se recusassem a se curvar? Hashem respondeu: Eu não os salvarei da morte. Ao ouvir isso, Ezequiel começou a chorar. Ele implorou: Não teme tzadikim como eles. Os maiores homens de todo o povo judeu serão destruídos. Pela resposta de Hashem, Ezequiel entendeu que a imagem realmente era um ídolo. Entregar suas vidas era uma mitzvah de Kiddush Hashem. E Ezequiel lhes disse: Hashem não salvará vocês da morte. Eles exclamaram: Queremos sacrificar nossas vidas por Hashem. Não importa se Hashem não nos salvará. Depois que os 3 saíram, Hashem disse ao profeta: Ezequiel, você realmente pensou que eu não os salvaria? É claro que eu os salvarei, mas não quero que eles saibam. Eles então receberão uma recompensa ainda muito maior. O dia da inauguração chegou. Hanania, Mitzael e Azariá apareceram vestindo as belas roupas que usavam na corte. Um arauto real anunciou: Logo ouviremos o som de cornetas, violinos, harpas, gaitas e outros instrumentos. Assim que a música começar, todos vocês devem se curvar diante da imagem. Todo aquele que não se curvar será jogado na fornalha. A música começou. Todos os príncipes e ministros se prostraram diante da imagem, mas Hanania, Mitzael e Azariá não. Eles nem mesmo curvaram de leve suas cabeças. Eles permaneceram eretos, firmes como árvores de cedro. Porque havia uma grande multidão, o rei não notou nada, mas algumas pessoas perceberam. Elas rapidamente informaram Nebuchadnezzar, Nabucodonosor: Ó rei, os 3 ministros nomeados para administrar seu reino, Sadraque, Mesaque e Abednego, os nomes babilônicos de Hanania, Mitzael e Azariá, não obedeceram sua ordem. Eles não se prostraram para a imagem que você construiu. Você disse que todo aquele que não se curvasse para a imagem seria atirado na fornalha. Nabucodonosor ficou muito irritado. Tragam Sadraque, Mesaque e Abednego aqui. Ele ordenou. Os 3 foram trazidos diante do rei, e eles lhe disse: É verdade que vocês não se curvaram para a imagem? Eu darei a vocês mais uma chance. A música começará novamente. Se vocês se curvarem para a imagem, suas vidas serão poupadas. Do contrário, vocês serão mortos. Que Deus os salvará de minhas mãos. Hanania, Misael e Azariá responderam: Nós não nos curvaremos para a imagem. Nosso Deus, a quem nós servimos, pode nos salvar da fornalha e de suas mãos, ó rei. Mas se ele não o fizer, preferimos morrer do que servir a sua imagem. Nabucodonosor ficou furioso. Seu rosto mudou de cor. Aqueça um forno 7 vezes mais do que o usual, ele ordenou. Ele disse aos homens mais fortes de seu exército: Amarrem Sadraque, Mechaque e Abednego. Eles os amarraram e jogaram na fornalha. O calor que emanava do fogo era tão intenso que queimou os homens do rei. Nabucodonosor observava os 3 judeus sendo queimados. Mas, de repente, ele se levantou e perguntou aos seus conselheiros: Nós não jogamos 3 homens amarrados na fornalha? Sim, ó rei, eles responderam. Mas eu vejo 4 homens soltos, andando no meio do fogo. Eles não estão feridos. E o 4º homem se parece a um anjo. Ele gritou. Hashem fez um milagre. Ele enviou o anjo Gabriel para desamarrar as cordas e para andar atrás deles, tal como um aluno seguindo seu rebbe. As chamas não machucaram os tzadikim. Eles desfrutaram do calor do forno como alguém sentado próximo ao fogo em um dia de inverno. E isso não era tudo. Aconteceram outros milagres que permitiram a todos verem que os 3 tzadikim foram salvos pelo anjo de Hashem. O forno, que havia sido construído preso ao solo, de repente se ergueu. Além disso, esse forno, que originalmente tinha uma abertura apenas em um dos lados, se abriu totalmente. E por fim, Hashem fez com que a grande imagem de ouro rolasse e ficasse de cabeça para baixo. Como ela ficou ridícula, todos os nobres príncipes entenderam, então, que a imagem não tinha força nenhuma,
e que, de fato, um poder maior que controla o mundo. O rei Nebuchadnezzar ficou paralisado de medo. O imenso calor das chamas começou a queimar seu corpo. Ele permaneceu vivo porque Hashem decidiu salvá-lo. Nebuchadnezzar gritou: Sadraque, Mesaque e Abnego, servos do Deus Altíssimo, saiam da fornalha. Os três saíram. Os ministros, conselheiros e nobres ficaram abismados. Nenhum fio de cabelo de Sadiquim havia sido queimado. Suas roupas não estavam nem chamuscadas, e eles sequer cheiravam a fumaça. O rei Nabucodonosor proclamou: Abençoado Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e salvou seus servos que confiaram nele, que estavam prontos a abdicar de suas vidas por ele. Não há outro Deus que possa salvar dessa maneira. Todo aquele que falar mal do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego será esquartejado e sua casa destruída. O rei então deu a Hananiá, Misael e Azariá cargos ainda mais elevados em sua corte. Além de estar pronto para entregar sua vida por Hashem, você também tem outras maneiras de fazer Kiddush Hashem. Todos os dias em que você se comporta de um modo que traz honra para Hashem, você ganha a mitzvah de Kiddush Hashem. Eis aqui dois exemplos de como é fácil transformar um Hikul Hashem em um Kiddush Hashem. Por exemplo, exemplo 1. Miriam e Nehemá estão sentadas em um ônibus lotado. Uma senhora idosa entra e procura um lugar. Ambas as meninas se levantam e oferecem seus assentos. A senhora diz: Muito obrigada a vocês. Hoje em dia é tão raro encontrar jovens tão bem educadas. Somente as meninas judias ortodoxas são criadas dessa forma. Miriam e Nehemá fizeram Kiddush Hashem. Exemplo 2. O senhor Y ensina matemática. Ele está com a garganta inflamada e fala em voz baixa. Embora a maioria dos alunos ache a aula difícil e entediante, a classe se mantém em silêncio. Você consegue ouvir até um alfinete caindo. Senhor Y, eu liberarei vocês 15 minutos mais cedo. Vocês se comportaram muito bem. É um prazer ensinar aos meninos da Yeshiva. A classe fez um Kiddush Hashem. Devemos guardar os Yamim Tovim, festas judaicas. Na época do Beit HaMikdash, corbanotes especiais eram oferecidos em todos os dias em Yom Tov. Hashem disse a Moshe: Fale com Bnei Israel e ensine a eles as leis dos Yamim Tovim, as festas judaicas. Moshe disse a Bnei Israel: Todo sétimo dia da semana é Shabat. Vocês sabem que não podem fazer nenhum dos 39 tipos de melachá, trabalho, em Shabat. Os Yamim Tovim que Hashem está dando a vocês também são sagrados. No entanto, vocês podem fazer 2 tipos de melachá em Yom Tov. Preparar e cozinhar suas refeições e transportar na rua coisas que precisarão. Em Shabat, esses tipos de melachá são proibidos. Todo Yom Tov também é especial, e vocês trarão corbanotes especiais para o Beit HaMikdash. Quais são os Yamim Tovim que a Torá nos ordena guardar? Número 1, Pesach. Número 2, Shavuot. Número 3, Sukkot. Número 4, Rosh Hashanah. Número 5, Yom Kippur. As 3 primeiras festas, Pesach, Shavuot e Sukkot, são chamadas de Shalosh Regalim. Isso significa as 3 festas de peregrinação a Jerusalém. Em cada uma dessas festas, os homens judeus eram ordenados a viajar até o Beit HaMikdash e oferecer korbanot. A tabela mostra os meses do ano, os Yamim Tovim e os korbanot especiais e as mitzvot de cada Yom Tov. Meses do ano, Nissan. Nome do Yom Tov, Pesach. Número de dias do Yom Tov, 7 dias. 8 dias fora de Eretz Israel. Colheita, cevada. Corbanotes especiais além do sacrifício de Mussar. Homer no 16º dia de Nissan e 2º dia de Pesach. Mitzvot especiais, oferenda do Corban Pesach na tarde de Erev Pesach e comer o Corban Pesach, matzah e mahor, ervas amargas no Seder. Não comer hametz, massa fermentada durante Pesach. Meses do ano, Iar. Iar não tem. Meses do ano, Sivan. Nome do Yom Tov, Shavuot.
Número de dias de Yom Tov, 1 dia, 2 dias fora de Eretz Israel. Colheita, trigo. Corbanotes especiais, além do sacrifício de Mussar, Shitnei HaMelachim. Tamuz, não tem. Av, não tem. Elul, não tem. Tishrei. Nome do Yom Tov, Rosh Hashanah. Yom Kippur, Rosh Hashanah. Primeiro, 1 dia de acordo com a Torá, mais 2 dias em todos os lugares. E a mitzvot especial é o toque do shofar. Tishrei e Yom Kippur. Número de dias de Yom Tov, 1 dia. E o mitzvot especial, jejuar. Tishrei Sukkot, 7 dias. 8 dias fora de Eretz Israel. Colheita de todos os grãos e frutas. Mitzvot especial, junção do lulav e etrog e morar na sucá. Tishrei, Shemini Atzeret, 1 dia, 2 dias fora de Eretz Israel. O segundo dia é chamado de Simchat Torah. Colheita de todos os grãos e frutas. Mitzvot especial, não tem. Resvan, Kislev, Tevet, Shavat e Adar, não tem. Por que Hashem proibiu Melachá em Yom Tov? Por que Hashem nos proibiu de fazer a maioria das Melachot em Yom Tov? Parte do motivo para isso é que Hashem quer que descansemos de nossas tarefas da semana e nos deleitemos. Mas existe uma razão mais profunda. Se tivéssemos permissão de trabalhar em Yom Tov, nós estaríamos muito ocupados para estudar e falar sobre as razões por que Hashem nos deu esse Yom Tov e os grandes milagres que ele realizou para nossos antepassados nesse dia. Mas como somos proibidos de fazer quase todos os trabalhos, podemos nos sentar e estudar e falar sobre os grandes milagres que Hashem fez por nossa nação. E esse é o verdadeiro propósito do Yom Tov. Agora explicaremos mais sobre cada Yom Tov. O Yom Tov de Pessah. Moshe disse a Bnei Israel: todos os anos, na primavera, vocês guardarão Pessah por 7 dias. Esse Yom Tov lembra a vocês como eu tirei seus antepassados do Egito. Na época do Beit HaMikdash, os judeus traziam seus cordeiros ou cabras para os corbanotes de Pessah, para Azará, na tarde de Erev Pessah, a fim de serem abatidos. À noite, cada família comia seu cordeiro junto com matzá e marror, ervas amargas. Hoje nós não temos o Corban Pessah, mas ainda comemos matzá e marror no cedro. Durante Pessah, somos proibidos de comer alimentos que contenham hametz, massa levedada. O primeiro dia fora de Eretz Israel, também o segundo dia, e o 7º dia fora de Eretz Israel, também o 8º dia, são Yom Tov, quando não podemos fazer nenhuma melachá, trabalho proibido em Yom Tov. Os 5 dias intermediários de Pessah fora de Eretz Israel e os 4 dias intermediários são Roel HaMoed. Roel HaMoed é sagrado também. Na época do Beit HaMikdash, sacrifícios de Mussá especiais eram oferecidos cada dia. Nós honramos Roel HaMoed com refeições, roupas especiais e fazendo somente aquelas melahot, trabalhos que nossos sábios permitiram. O Corban do homem no segundo dia de Pessah. Na época do Beit HaMikdash, um corban especial assado de cevada era oferecido no Misbeah no segundo dia de Pessah, o 16º dia de Nissan. Imagine você morando em Jerusalém ou nas redondezas na época do Beit HaMikdash. Antes de Pessah, você perguntaria aos seus pais: posso ir ver como eles cortam a cevada para o corban do Pessah, do Homer? É claro, responderam seus pais. Essa mitzvah acontece apenas uma vez por ano, você não deve perdê-la. Na noite seguinte, ao primeiro dia de Yom Tov, você e seus pais caminhariam até um certo campo fora de Jerusalém. Esse campo foi escolhido pelo Beit Din, tribunal judaico, para colher a cevada que será usada para a oferenda do homem. No campo você encontra seus amigos e vizinhos. Todos vieram ver essa mitzvah sendo realizada. Você observa os colheiteiros com suas foices e cestos. Eles cortam as espigas de cevada até recolherem cerca de 1 seá, cerca de 8 quilos de cevada, que são colocados em caixotes. Mais tarde, quando você chegar em casa, seus pais contarão o que então será feito com a cevada. No pátio do Beit HaMikdash, a cevada é debulhada e os grãos queimados em um fogo e moídos até virarem farinha.
A farinha de cevada peneirada várias vezes até que reste uma farinha bem fina. Esse corbã é chamado de homer, porque um homer, uma medida de cerca de 2,5 kg de farinha mais fina, é necessário para ele. O cohen mistura o homer de farinha com azeite e coloca um punhado de levonar, tipo de especiaria, sobre essa mistura. Ele coloca a massa em uma frigideira e agita a frigideira em todas as direções. Um punhado de massa é queimado no misbeah. O restante do corbã do homer é dividido entre os kohanim para ser comido. Porque Hashem nos ordenou a oferecer um homem de cevada todo Pêssah? A época de Pêssah marca o começo da colheita de cevada. Pelo mérito de trazermos o corbã dos novos grãos de cevada, Hashem abençoa a nossa colheita deste grão de cevada. Não podemos comer da colheita do novo grão antes do corbã do homem. Na época do Beit HaMikdash, se um judeu quisesse comer dos novos grãos colhidos na primavera, ele tinha que esperar até depois de o corbã do homem ser oferecido. Não era apropriado para um judeu comer da nova safra antes de fazer uma oferenda para Hashem. Tão logo o corbã do homem fosse oferecido, todos os judeus tinham permissão de comer pão feito da nova farinha. Hoje também devemos esperar até o décimo sexto dia de Nissan, o dia em que o homem era oferecido, antes de comer do novo grão, de acordo com várias opiniões. É uma mitzvah contar 7 semanas a partir do dia em que o homem era trazido. É uma mitzvah para cada judeu, onde quer que ele more, contar 7 semanas a partir da noite do 16º dia de Nissan. É uma mitzvah contar tanto os dias quanto as semanas. Nós contamos da seguinte forma: hoje é um dia da contagem do homem. Hoje são 2 dias da contagem do homem. Hoje são 3 dias da contagem do homem e assim por diante, até chegarmos ao 7º dia. Então nós contamos. Hoje são 7 dias que perfazem uma semana da contagem do homem. Dessa maneira, nós continuamos a contar os dias e as semanas até chegarmos no 49º dia, que é o dia anterior ao Yom Tov de Shavuot. Porque Hashem nos deu a mitzvah de contar o homem? Para nós, o povo judeu, não há nada no mundo mais importante que a Torá. De fato, a principal razão por que Hashem tirou o Bnei Israel do Egito foi para nos dar a Torá. Desde o momento em que Bnei Israel deixou o Egito, eles guardavam ansiosamente por um evento, o Matan Torá, a entrega da Torá. A contagem do homem mostra nosso grande desejo pela Torá. Nós sempre contamos os dias quando estamos esperando por algo especial, principalmente um presente valioso. Existe outro motivo para a contagem. No Egito, vários membros de Bnei Israel serviam a ídolos. Eles afundaram até o 49º grau de tumá, impureza. Depois de sair do Egito, os judeus trabalharam arduamente para se livrarem de seus hábitos idólatras e se santificarem. Eles se empenharam por 49 dias até se tornarem sagrados o suficiente para merecerem a Torá. Nós também devemos usar esse período todos os anos para nos aperfeiçoarmos e nos perguntarmos: o que posso fazer para me aproximar da Torá? Por que contamos o homem a partir do 2º dia de Pêssah? Podemos perguntar: por que começamos a contagem no 2º dia de Pêssah e não no 1º dia, quando saímos do Egito? 2 respostas são dadas. Número 1. No 1º dia de Yom Tov, estamos ocupados com as mitzvot de Pêssah, que nos recordam de Yetziat Mitzrayim, o Êxodo. Essas importantes mitzvot precisam de toda a nossa atenção. Hashem não queria nos confundir, dando-nos nenhum outro tipo de mitzvah. Ele esperou mais um dia. Número 2. É verdade que Bnei Israel saiu do Egito no 1º dia de Pêssah, mas parte do dia nós ainda permanecemos lá. Hashem queria que contássemos 49 dias completos, desde a saída total do Egito, o Yom Tov de Shavuot. Moshe ordenou a Bnei Israel: no 50º dia, desde que vocês começaram a contagem, vocês guardarão o Yom Tov de Shavuot. Nós honramos Shavuot não fazendo as melachot proibidas e comendo as refeições de Yom Tov. Na época do Beit HaMikdash, uma oferenda especial era trazida em Shavuot, o Shtanei HaLechem, os 2 pães. Os Shtanei HaLechem eram assados no primeiro trigo da nova colheita. Hashem diz:
Pelo Zehut, o mérito de vocês oferecerem para mim um corbã de trigo, eu abençoarei seus frutos. Os Shnei Halechem não eram colocados no Misbeach, mas sim divididos entre os Kohanim. A massa para o Shnei Halechem tinha permissão de crescer e se tornar hametz. Isso era uma exceção. A massa de todos os outros korbanot não tinha permissão de crescer. Quando os Shnei Halechem já haviam sido ofertados, todos os outros korbanot dos novos grãos também poderiam ser trazidos. Shavuot é certamente a época em que os 10 mandamentos foram dados no Har Sinai, no Monte Sinai. No entanto, a Torá escrita não chama Shavuot de Yom Tov de Matan Torá, nem nos dá mitzvot especiais em Shavuot que relembrem o Matan Torá. Uma razão para isso é que um judeu não pense que deve levar a Torá a sério somente uma vez por ano. Ele deve se lembrar de cumprir a Torá todos os dias. Quando vamos ao Beit HaKnesset, sinagoga, em Shavuot pela manhã, nós ouvimos a leitura da Torá sobre Bnei Israel recebendo a Torá no Har Sinai, Parashá e Tro. Enquanto os 10 mandamentos são lidos, nós ficamos de pé e escutamos respeitosamente. Hashem considera aqueles que ficaram de pé e escutaram os 10 mandamentos como se eles estivessem no Har Sinai em Matan Torá. O Yom Tov de Rosh Hashanah, o começo do ano novo. Moshe explicou a Bnei Israel: todos os anos, no primeiro dia de Tishrei, vocês guardarão um Yom Tov. Vocês tocarão o shofar e dirão Pesukim, versículos, declarando que Hashem é o seu rei. Este Yom Tov é chamado de Rosh Hashanah. Nós o guardamos por 2 dias, no primeiro e no segundo dia de Tishrei. Rosh Hashanah é o Yom Tov em que Hashem julga tanto o povo judeu quanto todas as nações do mundo. Rosh Hashanah é diferente dos demais Yamim Tovim. Em Pesach, Shavuot, Sukkot, devemos nos alegrar. Em Rosh Hashanah, no entanto, nós estremecemos, porque Hashem abre o livro da vida e o livro da morte. Ele julga a todos nós. Ainda assim, nossos sábios nos dizem para ficarmos alegres, comer refeições de Yom Tov, vestir roupas de Yom Tov. Nosso temor diante do julgamento de Hashem deve ser acompanhado de alegria. Nós acreditamos que mesmo em julgamento, Hashem nos tratará com misericórdia. Rosh Hashanah é um Yom Tov sério. Por que somos ordenados a tocar o shofar em Rosh Hashanah? Por que Hashem nos ordenou tocar shofar nesse dia? Eis algumas razões. Número 1. O shofar age exatamente como um despertador. Quando você está dormindo confortavelmente sob suas cobertas e você escuta o alarme do seu despertador, você pula da cama. É hora de acordar. Da mesma forma, o som penetrante do shofar desperta você. É Rosh Hashanah, o dia do julgamento. Acorde, seu dorminhoco, que não entende que Hashem é nosso rei. Faça techuvá já. Hashem nos deu a mitzvah de tocar o shofar em Rosh Hashanah para nos lembrar de fazer techuvá. Número 2. Quando Hashem se senta no trono de julgamento, o Satã, o anjo acusador, está pronto para pedir a Hashem que puna os judeus. Mas, de repente, ele ouve o som do shofar. Não apenas uma vez, mas muitas vezes. Ele diz: como posso ousar atacar uma nação que cumpre as mitzvot de Hashem com tanto amor e devoção? O Satã se cala. Hashem se levanta do trono de julgamento e se senta no trono de misericórdia, para julgar os judeus com piedade. Ele nos deu essa mitzvah para nos ajudar a vencer o Satã no julgamento. Número 3. Um shofar é normalmente feito do chifre de um carneiro. Ele nos recorda da Akedah de Isaac, a amarração de Isaac no Har Moriá, onde Abraão estava pronto para abater. No final, ele abateu um carneiro no lugar de Isaac. Ao tocar o chifre de um carneiro, nós estamos pedindo a Hashem: por favor, lembre-se da Akedah de Isaac. Nós também estamos prontos para entregar nossas vidas por ti, assim como nossos patriarcas estavam prontos para fazê-lo. Por esse mérito, seja tolerante conosco. Em que dia ocorreu a Akedah de Isaac? De acordo com o Midrash, foi no primeiro dia de Tishrei. Portanto, é apropriado recordar a Akedah de Isaac em Rosh Hashanah. O Yom Tov de Yom Kippur. Moshe disse aos judeus: no 10º dia de Tishrei, vocês cumprirão um Yom Tov que é diferente de todos os outros. Nesse dia, vocês não comerão, beberão, cozinharão ou transportarão na rua, como costumam fazer em outros Yamim Tovim.
Todas as melachot proibidas em Shabat também serão proibidas nesse dia. Esse Yom Tov é Yom Kippur, o dia do perdão. Nesse dia, Hashem perdoará os seus pecados. Por que Hashem escolheu o 10º dia do mês para perdoar nossos pecados? Você sabe que o número 10 é especial. Ele nos lembra dos 10 testes com os quais Hashem testou Abraão. E como nosso patriarca passou em todos com sucesso. Esse zehut, mérito, nos ajuda em Yom Kippur. Hashem também recorda os zehuts de termos aceitado os 10 mandamentos no Har Sinai. Em Yom Kippur, Hashem nos deu a Moshe um segundo par de Luhot, tábuas, e anunciou: Eu perdoarei Bnei Israel pelo pecado do bezerro de ouro. Como Hashem perdoou Bnei Israel, ele fez de Yom Kippur um dia de perdão para todas as gerações. Embora não possamos comer nem beber em Yom Kippur, esse é um Yom Tov. Nossos sábios ensinam: antigamente, o maior de todos os Yamim Tovim era Yom Kippur. Os judeus ficavam felizes ao saber que nesse dia Hashem perdoaria seus pecados. O Yom Tov de Sukkot. Moshe disse a Bnei Israel: No 15º dia de Tishrei, vocês celebrarão Sukkot por 7 dias. Fora de Eretz Israel, Sukkot é comemorado por 8 dias. Vocês deverão ficar felizes. Embora seja uma mitzvah ficar feliz em todos os Yom Tovim, Sukkot é o mais feliz de todos. Por quê? Há duas razões. Número 1. Sukkot vem depois de Rosh Hashanah e Yom Kippur, os dias de Teshuvah e perdão. Depois de termos feito Teshuvah, nesses dias nossos corações estão alegres porque nossos pecados foram perdoados. Número 2. Antigamente, quando Bnei Israel foram fazendeiros em Eretz Israel, não ficavam completamente alegres em Pessa. Eles tinham acabado de semear seu trigo e estavam preocupados se a colheita seria próspera ou não. O trigo era o principal alimento do ano, e se a colheita não fosse boa, não haveria comida suficiente. Em Shavuot, o trigo era colhido, os fazendeiros ficavam aliviados, mas ainda não totalmente felizes. As frutas das árvores e vinhedos ainda não tinham amadurecido. Talvez aquela colheita se revelasse pobre. Finalmente chegava Sukkot. Os fazendeiros enchiam seus celeiros e armazéns com frutas deliciosas e recolhiam os grãos dos campos. Agora eles estavam prontos para o longo inverno. Agora eles podiam ficar completamente felizes. A mitzvah de pegar as 4 espécies de plantas em Sukkot. Moshe explicou a Bnei Israel. Em Sukkot é uma mitzvah pegar 4 tipos de plantas. Um etrog, um lulav, ramo de tamareira, um hassadim, murtas e aravot, folhas de salgueiro. O Midrash explica. O rei Shelomo não conseguiu decifrar quais eram as 4 espécies. Veja o Passuk em Vaikra 23:40. E vocês pegarão para si o fruto da árvore de Adar, e o ramo de uma palmeira, e o ramo de uma árvore grossa, e arbustos do rio. Agora você sabe quais são as 4 espécies que pegamos em Sukkot? O que é um fruto da árvore de Hadar? Talvez seja uma laranja, ou quem sabe um limão. E o que são os arbustos do rio? Existem vários tipos de arbustos que crescem próximos ao rio. Não se sinta mal se você não conseguir decifrar o que as palavras da Torá escrita querem dizer. O rei Shelomo, famoso por sua sabedoria, estudou várias vezes esse passuco. Ele tentava entender como sabemos que em Sukkot devemos pegar um etrog, um lulav, um hassadim e um aravot. Finalmente Shelomo disse: Eu não sei pela Torá escrita quais são as 4 espécies, mas Hashem explicou a Moshe na Torá oral exatamente o que plantas ele se referia. Moshe ensinou a explicação de Hashem do Passuk ao seu aluno Yehoshua, e Yehoshua a transmitiu aos seus alunos. Ao pegar as 4 espécies a cada Sukkot, nós provamos que acreditamos na Torá Shebeal Pé, a Torá oral, que Hashem ensinou a Moshe. Por essa emuná, crença, apenas Hashem nos dá uma grande recompensa. O rei Shelomo também ensinou a mitzvah das 4 espécies pode parecer sem importância para vocês. No entanto, Hashem tem suas próprias razões. Essa mitzvah é preciosa aos seus olhos. O Midrash nos conta. O que podemos aprender das 4 espécies? Número 1. As 4 espécies precisam ser de mais água do que as outras plantas. Em Sukkot, Hashem julga quanta chuva ele nos dará durante o ano. Já que realizamos uma mitzvah com plantas que requerem muita água, Hashem também nos abençoa com a chuva suficiente.
Número 2. As 4 espécies correspondem aos 4 tipos de judeus. Um etrog, sidra, tem bom cheiro e bom gosto. Ele representa o judeu que é um Talmid Raham, erudito de Torá, um tzadik, que realiza bons atos. O lulav, que é um ramo de tamareira. A tâmara tem um gosto delicioso, mas não tem um cheiro especial. Da mesma forma, há alguns judeus que estudam Torá, mas não fazem bons atos. Os hassadim, murtas, têm um cheiro delicioso, mas não um gosto bom. Da mesma forma, há judeus que são de tzadikim, mas não talmidei rahamim. E finalmente há Ravá, o salgueiro, que não tem gosto nem não tem gosto bom nem cheiro bom. Isso é um judeu que não estuda nem cumpre a Torá. Hashem diz: Em Sukkot eu decido se os judeus receberão suficiente chuva, mas eu devo dar um ano de chuva e alimento para os judeus que não estudam a Torá e não cumprem as mitzvot? Eles não merecem isso. Que judeus que não são merecedores se tornem meritórios, que eles se juntem aos Talmidei Rahamim e Tzadikim. Eles lhes ensinarão Torá e mitzvot. Quando todos os tipos de judeus estiverem finalmente reunidos, eu terei misericórdia até mesmo dos judeus que não merecem. Quando Hashem ordenou que Moshe preparasse 11 especiarias para o Ketoret, incenso, que é queimado no Misbeah, ele incluiu entre as Helbená, uma especiaria que tem um cheiro ruim. Por que Hashem incluiu essa especiaria no Ketoret? Hashem quis nos ensinar que a especiaria de mau cheiro, o judeu que não tem Torá e Mitzvot, deve se juntar aos Tzadikim para ser julgado favoravelmente. Uma história. Os Etrogim que curaram o rei. Dois irmãos, Zerariá e Naftali, viviam em uma pequena cidade de um grande reino. Zerariá era muito bondoso. Ele sempre doava grande parte do seu dinheiro para tzedakah. Naftali, por outro lado, era um avarento. Ele guardava todo o seu dinheiro. Sempre que um coletor de tzedakah batia à sua porta, ele falava: Deixe-me em paz, eu não tenho dinheiro. Certa vez, um coletor de tzedakah informou a Zerariá: Existem algumas famílias judias tão pobres que elas não têm o que comer, a menos que alguém as ajude rapidamente com um grande donativo, ou elas morrerão de fome. Zerariá deu todo o dinheiro que tinha, mas o coletor de tzedakah lhe disse: Essa quantia ainda não é suficiente para salvar as famílias. Ao ouvir isso, ele imediatamente vendeu sua casa e entregou todo o dinheiro para salvar os judeus que estavam perecendo. Isso foi nobre de sua parte, mas agora o próprio Zerariá estava na pobreza. Tudo que lhe restava foram algumas moedas que sua esposa encontrou em seu bolso. Ela lhe disse: Vá, compre um pouco de comida para as crianças. Enquanto Zerariá andava pela feira, alguns judeus que recolhiam de tzedakah passaram por ele. Vejam quem está aqui, eles disseram. Zerariá, que é famoso por suas generosas contribuições. Vamos falar com ele sobre a mitzvah que estamos fazendo. Eles disseram: Estamos recolhendo tzedakah para uma pobre moça órfã que se casará em breve. Ela não tem um vestido para o casamento. Por favor, participe dessa mitzvah. Zerariá deveria ter-lhes dito que ele precisava do pouco dinheiro que restava para sua própria família. Mas ele ficou com vergonha de falar isso. E então colocou a mão no seu bolso e entregou sua única moeda. Sem dinheiro, Zerariá não tinha mais motivo para ficar na feira, mas ele não queria voltar para sua família de mãos vazias. Ele então foi para o Beit HaKnesset, era Rosh Hashanah, e a sinagoga estava repleta de etrogim, que as pessoas usaram, era Rosh Hashanah Rabbah, e a sinagoga estava repleta de etrogim, que as pessoas usaram para Sukkot, mas que não precisavam mais agora. Eles os deixaram lá mesmo. As crianças brincaram com os etrogim. Próximo ao Beit HaKnesset estava o capitão de um navio. Ele perguntava aos transeuntes: Quem quer uma viagem grátis pelo mar? Estou com um cargueiro pronto para partir. Ele está lotado de mercadorias. Levarei comigo qualquer um que me ajudar a cuidar das mercadorias. Eu aportarei na capital onde mora o rei. O capitão perguntou a Zerariá se ele gostaria de ir. Zerariá pensou: talvez isso seja uma indicação de Hashem que eu devo partir com um navio. Eu não quero voltar para casa sem comida, por isso vou aproveitar essa oportunidade. Ele enviou uma mensagem à sua família avisando que iria viajar e disse ao capitão que estava pronto para embarcar no navio.
Como ele não tinha comida nenhuma, ele encheu um saco de etrogim, pensando, eu poderei comê-los no caminho. O encontro de Zerariah com o capitão foi, na realidade, um plano especial de Hashem. Hashem queria recompensar este tzadik pelo extraordinário hesed, bondade que ele fizera para seus irmãos judeus. Assim, Hashem fez com que o rei daquele país tivesse dores de estômago muito fortes. Seus médicos prescreveram um remédio atrás do outro, mas as dores só pioravam. O rei não encontrava alívio. Certa noite, ele teve um sonho. Ele escutou uma voz dizendo: se você comer dos etrogim que os judeus usam durante sua festa, você ficará curado. Os servos dos reis procuraram por etrogim. Alguns deles foram até o porto para ver se algum navio trazia essas frutas. Eles chegaram bem na hora que o navio que trazia Zerariah atracava. Eles notaram Zerariah sentado sobre um saco. Você tem algo para vender? Eles perguntaram. Não, ele respondeu, sou um homem pobre. Os servos do rei desconfiaram que de Zerariah lhe ordenaram. Em nome do rei, abra seu saco. Queremos ver o que tem dentro. Zerariah abriu o saco. Alguns velhos etrogim rolaram para fora. O que são essas frutas? Perguntaram os servos do rei. Elas são cidras que os judeus usam em sua festa, explicou Zerariah. São exatamente essas frutas que estamos procurando. Os servos exclamaram. Você virá conosco até a corte do rei. O amedrontado Zerariah foi levado até a corte do rei. O rei estava deitado em um sofá, gemendo de tanta dor de estômago. Ao ouvir que seus servos haviam encontrado o etrogim, ele ordenou que uma das frutas fosse descascada e cortada para ele. Assim que o rei comeu o etrog, ele se sentiu aliviado. O rei ordenou aos seus servos: encham o saco desse homem com moedas. Ele me ajudou enquanto todos os médicos falharam. Zerariah entendeu que Hashem realizou o milagre para ele. Agora ele estava rico. O rei o chamou até o seu trono e lhe disse: você pode me pedir mais um favor. Eu farei qualquer coisa que você desejar. Faça-me esse favor, rei, falou Zerariah. Eu vendi minha casa, mas fiz um trato com o comprador de que ele deveria vendê-la de volta para mim quando eu tivesse dinheiro suficiente. Por favor, envie soldados comigo para assegurar que ele realmente venderá a casa de volta. Eu não quero que ninguém pense que me tornei rico roubando dinheiro. Por favor, ordene às pessoas de minha cidade que venham ao meu encontro, de modo que todas elas saibam que você me presenteou com dinheiro. Os soldados do rei viajaram de volta com Zerariah. Eles anunciaram: o rei ordenou que todo aquele que vive nessa cidade deve sair e recepcionar Zerariah. As pessoas da cidade vieram ao encontro dele. Seu irmão Naphtali estava entre elas. Era preciso que Naphtali atravessasse um rio para chegar ao lugar onde Zerariah estava. Quando cruzava o rio, seu barco foi arrastado por uma correnteza e virou. O irmão e sua família morreram afogados. Zerariah comprou sua casa de volta. Ele também herdou a casa de toda a fortuna de seu irmão. Hashem causou todos esses eventos extraordinários para mostrar que ele retribuiu a cada pessoa de acordo com seus atos. Nós somos ordenados a morar em cabanas durante o Yom Tov de Sukkot. Hashem ordenou: durante os 7 dias de Yom Tov, vocês morarão em Sukkot, cabanas. Qual a diferença entre uma sucá e uma casa? Uma casa é construída para ser habitada de maneira segura e confortável. Uma sucá é feita apenas para uso temporário. A fim de que a sucá não seja como uma casa, ela não pode ter um telhado sólido que a protege da chuva. Em vez disso, ela é coberta com serrahar, matéria vegetal sem acabamento, com espaço entre eles. Por que Hashem quer que fiquemos em Sukkot durante esse Yom Tov? Número 1. A Torá explica: vocês morarão em Sukkot por todas as suas gerações, para saberem que eu, Hashem, coloquei Bnei Israel em Sukkot quando os tirei do Egito. Que tipo de sucá Bnei Israel habitou no deserto? Alguns de nossos sábios explicam que Bnei Israel construiu cabanas temporárias no deserto. Essas cabanas não eram fortes e nem desconfortáveis. A mitzvah de morar na Sucá nos faz lembrar da bondade de Hashem em prover abrigo e sustento aos nossos antepassados em um deserto perigoso e inabitado. De acordo com outra explicação de nossos sábios, no deserto, Bnei Israel viveu em Sukkot feitas por Hashem, nuvens de glória que os protegiam de todos os lados. Ambas as explicações podem ser verdadeiras. No verão, Bnei Israel viajava nas nuvens de glória que os protegiam do sol forte. Mas todo ano, no começo do inverno, eles construíam cabanas de madeira para protegê-los longe do frio. Número 2. A outra razão para essa mitzvah. Às vezes Hashem não fica satisfeito com o povo judeu em Rosh Hashanah e Yom Kippur, por causa de suas averot.
eles merecem ser expulsos de suas casas. Em Sucot, Bnei Israel prontamente deixa suas casas e vai morar em Sucot. Hashem diz: como vocês cumpriram a mitzvah da Sukkah, eu considerarei isso como se tivessem sido exilados de suas casas e ido para um lugar estranho. A mitzvah da Sukkah ajuda a perdoar os judeus pelos seus pecados e os protege de castigos de terem que deixar suas casas. Número 3. Sukkot é a época da colheita dos grãos e frutas. Um fazendeiro judeu pode ficar orgulhoso de si mesmo e pensar: eu colhi bastante comida para o inverno, mas não preciso da ajuda de Hashem. Precisamente nesse momento, Hashem lhe ordena: sai de sua casa e fique em uma cabana para se lembrar de que você é desamparado. É Hashem quem te dá alimento e proteção. Portanto, a mitzvah da Sukkah nos ajuda a sentir que precisamos da proteção de Hashem o tempo todo. Midrash nos conta: quem ousa chutar sua Sukkah? Depois que Mashiach chegar, Hashem julgará todas as nações. Ele trará um Sefer Torá, o mostrará a todas as nações do mundo e proclamará: todo aquele que cumpriu a Torá ou ajudou um judeu a estudá-la, aproxime-se e receba sua recompensa. Os líderes das nações virão reivindicar a recompensa. Primeiro será a vez dos reis romanos. Hashem: que recompensa vocês reivindicam? Os reis romanos: nós construímos cidades muradas, construímos casas de banho e belas estradas, recolhemos ouro e prata, trabalhamos duro e a nossa intenção foi sempre ajudar os judeus a estudar a Torá. Não merecemos uma recompensa? Hashem: essa não era a intenção de vocês. De fato, vocês fizeram belas construções e estradas, mas tudo isso foi somente para o seu próprio benefício. Os reis romanos saíram desapontados. Então os reis persas começaram a argumentar que mereciam uma recompensa. Hashem disse: por quê? Como vocês ajudaram os judeus? Os reis persas: nós construímos pontes e estradas, fomos à guerra e conquistamos cidades. Tudo para facilitar o estudo da Torá pelos judeus. Hashem disse: isso é mentira, vocês nunca tiveram a intenção de ajudar os judeus. Vocês construíram pontes e estradas a fim de coletar impostos e taxas de guerra e se tornarem ricos. O mesmo aconteceu com os reis das outras nações. Hashem disse a todos eles que não haviam feito nada para ajudar os judeus a estudar a Torá. Os reis estavam ávidos por receber uma recompensa. Então eles pensaram em um argumento diferente. Todos os reis, como pode o Senhor Hashem nos perguntar se cumprimos a Torá? O Senhor não nos deu a Torá. O Senhor deu somente ao povo judeu. Hashem disse: mas eu dei a vocês algumas mitzvot. Eu ordenei a todos os povos do mundo que cumprissem 7 mitzvot, as Sheva mitzvot Bnei Noah, e vocês nem cumpriram essas também. Os reis dizem: dê-nos a Torá agora, estamos prontos para cumpri-la. Hashem diz: seus tolos, a época de cumprir as mitzvot acabou. No entanto, eu darei a vocês mais uma chance. Darei uma única mitzvah. Será uma mitzvah fácil, não algo como cumprir o Shabat. Isso seria muito difícil para vocês. Não pedirei para que realizem uma mitzvah que custe muito, pois se tiverem que gastar muito dinheiro com uma mitzvah, vocês com certeza recusarão. Cada um de vocês construirá uma sukkah e morará nela. Todos os reis recolheram material para construir suas sukkot, e eles as montaram em seus telhados, e não no chão, porque queriam exibir sua mitzvah. Então, eles se sentaram dentro de suas sukkot. Hashem fez com que o sol brilhasse tão forte que parecia um dia de verão escaldante. Os reis começaram a se sentir muito desconfortáveis. Eles tentaram ficar dentro da sukkah, mas o calor se tornava cada vez mais insuportável. Então, o que acha que eles fizeram? Cada um deles saiu de sua sukkah e deu um chute bem forte na cabana, como querem dizer: basta. Hashem riu deles. O din, lei, é que a pessoa não precisa permanecer na sukkah caso ela se sinta desconfortável. Mas um judeu alguma vez chutaria sua sukkah? Haz e shalom, nunca. Os reis provaram que não se importavam com as mitzvot. Hashem os dispersou e em seu lugar convidou os judeus que realmente cumpriam a Torá a se aproximar e receber sua recompensa. O Yom Tov de Sheminei Atzeret. Sukkot dura 7 dias. O 8º dia é um Yom Tov diferente, novo, chamado Sheminei Atzeret. Fora de Israel, adicionamos um novo dia chamado Simchat Torah. Por que Hashem adicionou esse Yom Tov a Sukkot? A resposta está entendida em uma parábola.
Uma parábola. O rei que não deixou seus filhos irem embora. Um rei raramente via seus filhos porque eles viajavam muito longe deles, viviam muito longe deles. De tempos em tempos, ele os convidava para um encontro de família, para que pudesse passar um tempo com eles. Certa vez ele convidou seus filhos para uma festa de 7 dias. Eles comeram, beberam e passaram horas conversando uns com os outros. Foi muito bom para todos. Depois de passados 7 dias, o pai perguntou aos seus filhos: Quando vocês virão para o próximo encontro de família? Em 50 dias, responderam os filhos. O pai ficou satisfeito e se despediu deles. 50 dias se passaram e um novo encontro aconteceu. Foi um encontro curto. Os filhos tiveram que ir embora no final do dia. Quando vocês voltarão para me ver? Perguntou o pai. Eles pensaram e disseram: Em 4 meses. É muito tempo, disse o rei. Teremos então outro encontro de 7 dias. Os filhos do rei retornaram 4 meses depois, como haviam prometido. Eles tiveram uma reunião de família esplêndida, com um banquete durante 7 dias. Quando estava prestes a partir, o pai perguntou: Quando nos veremos de novo? Os filhos pensaram e disseram: Não poderemos visitá-lo por uns 6 ou 7 meses. O próximo encontro deverá esperar então. Tanto tempo assim, falou o pai desapontado. Como posso deixá-los partir sabendo que ficarei tanto tempo sem vê-los? Por favor, fiquem mais um dia. Ordenarei aos meus servos que preparem mais refeições. Desfrutaremos juntos mais um dia. Os filhos concordaram em ficar, sabendo quão longa seria a separação depois disso. A chave para a parábola. Em Pêssah, Bnei Israel viaja para visitar o Beit HaMikdash, ficar em Jerusalém com seu pai, o rei, por 7 dias. Hashem pede a eles que voltem em 50 dias, em Shavuot. Eles novamente viajam até o Beit HaKnesset 4 meses mais tarde, em Sukkot. No entanto, depois de Sukkot, não há mais nenhuma Yom Tov por meio ano, e às vezes por 7 meses, quando o ano é embolístico. Hashem organizou isso de propósito para poupar os judeus de viajarem no inverno, quando o frio é frio e chuvoso. Por isso Hashem adicionou um Yom Tov extra depois de Sukkot, Shemini Hatzeret, que dura um dia. A expressão Shemini Hatzeret significa retendo o 8º dia. No 8º dia de Sukkot, Hashem nos retém no Beit HaMikdash, um dia extra para nos mostrar quão grande é seu amor por nós. Ele age como um pai que sente dificuldade em se separar dos seus filhos, e lhes pede que fiquem mais um dia por causa da longa separação que virá a seguir. Infelizmente, hoje em dia não podemos mais estar no Beit HaKnesset em Yom Tov. Não podemos honrar Shemini Atzeret com os corbanotes especiais para esse dia. Mas cumprimos o sagrado Yom Tov, não fazendo nenhuma melahá proibida. Vestimos roupas especiais de Yom Tov, fazendo as refeições de Yom Tov e rezando as tefilotes especiais. Uma dica sobre Purim e Hanukkah. Que festa vem depois de Sukkot? A resposta é Hanukkah, no meio de Kislev. A Torá não nos ordena cumprir Hanukkah. O milagre do azeite, que durou 8 dias, e as batalhas dos Hashmonaim ocorreram na época do segundo Beit HaMikdash, mais de 1000 anos depois que a Torá nos foi dada. Nossos Rahamim estabeleceram essa festa. Mas agora você se surpreenderá. Mesmo Hanukkah está indicada na Torá. A Torá, o livro sagrado de Hashem, trata de tudo que já aconteceu e que ainda vai acontecer. Se você abrir o Kumash e ler os Pesukim seguintes ao tópico sobre Sukkot, você encontrará: E Hashem disse a Moshe: Ordene a Bnei Israel para pegar azeite de oliva puro para a menorá. Em Vaikra 24:2. Qual a ligação desse mandamento com os Yamim Tovim? A Torá indica que depois de Sukkot há uma festa em que os judeus têm a mitzvah de acender a menorot. Essa festa Hanukkah vem depois de Sukkot, e ela é similar a Sukkot. Assim como Sukkot e Shemini Atzeret, Hanukkah também dura 8 dias. E assim como recitamos o Halel completo em cada um dos 8 dias de Sukkot, da mesma forma recitamos os 8 dias de Hanukkah. Agora você poderia perguntar: onde está uma referência para Purim na Torá? E eis a resposta: depois de Hanukkah, que é quando Purim vem, a Torá diz em Vaikra 24:5. Pegue farinha fina e ácea, indicando que devemos fazer uma seudá, uma refeição festiva em Purim. Então a Torá fala sobre o homem que amaldiçoou Hashem, na seção seguinte, para indicar que em Purim devemos proclamar: amaldiçoado seja o perverso Ramã. Nós agora encontramos todos os Yom Tovim do ano em nossa paraxá. O castigo do filho do egípcio que amaldiçoou Hashem. Pouco tempo depois de Bnei Israel ter começado sua viagem pelo deserto, aconteceu algo que o chocou profundamente.
Certo dia, quando os juízes do Beit Din, corte de justiça de Moshe, estavam reunidos para julgar os judeus, apareceram dois homens discutindo diante deles. Qual o problema? Perguntaram os juízes. Eu armei minha tenda na parte do acampamento onde todos os membros da Shevet, tribo de Dan, tinham suas tendas. Reclamou o primeiro homem. Mas esse homem, apontando para o outro, não permitiu isso. Ele me jogou para fora. Por que você não deixou que ele acampasse com vocês? Perguntaram os juízes ao outro homem. O homem respondeu: Ele não tem direito de ficar em nossa seção. Ele não é da Shevet Dan, não é da tribo de Dan. De que Shevet você é? Os juízes perguntaram ao reclamante. Minha mãe é da Shevet Dan, explicou o homem. Seu nome é Shlomit ben Divri. E quem é seu pai? Perguntaram os juízes. Meu pai era um egípcio, respondeu o homem. Esse egípcio havia forçado Shlomit bat Divri a se casar com ele. Moshe o matou porque ele era um supervisor que batera cruelmente em um escravo judeu. Quem está certo nesse caso? O filho do egípcio perguntou. Posso montar minha tenda com a Shevet Dan? Os juízes decidiram. A tenda de cada judeu deve ficar junto com a tribo de seu pai. Você não pode montar sua tenda junto com a Shevet Dan. Você deve colocar sua tenda fora do acampamento de Bnei Israel. O filho do egípcio ficou muito bravo. Ele tinha um caráter péssimo, tal como seu pai, e nunca agia como uma pessoa refinada. Agora ele se sentia insultado e amaldiçoou o grandioso nome de Hashem. O juiz do Beit Din e o homem da tribo de Dan rasgaram suas roupas. Isso é o que a pessoa deve fazer se ouvir o nome de Hashem ser amaldiçoado. Que pecado terrível esse rachá, esse perverso, cometeu. Como todos os judeus, ele ouviu o terceiro dos 10 mandamentos no Har Sinai. O nome de Hashem é sagrado. Você não pode usá-lo falsamente ou sem um propósito. E ele ousou amaldiçoar esse nome sagrado. Esse rachá merecia um castigo severo. Talvez ele devesse ser condenado à morte. Moshe não tinha certeza quanto a punição deveria ser aplicada. Portanto, ele ordenou: acorrentem o filho do egípcio e mantenham-no prisioneiro até que nos certifiquemos qual será o seu castigo. Hashem disse a Moshe: o filho do egípcio merece a punição de Shekilá, que é o apedrejamento. Leve-o para fora de todos os 3 acampamentos, o acampamento da Shekinah, o acampamento dos Levim e o acampamento de Israel. Diga a todos os judeus que se reúnam e assistam à punição, porque esse homem causou um grande Hilhul Hashem. Os juízes e as testemunhas colocarão suas mãos sobre a cabeça do homem. Então ele será empurrado de uma plataforma alta e as testemunhas jogarão pedras pesadas nele. Se ele ainda estiver vivo depois disso, todas as pessoas deverão apedrejá-lo. Seu corpo ficará pendurado em uma estaca até anoitecer. O filho do egípcio foi informado de que seria castigado com a morte. Faça techuvá agora, os juízes lhe imploraram. Assim sua morte será uma expiação pelo seu pecado, e você receberá uma porção no Olam Rabá. Mas o filho do egípcio se recusou a fazer techuvá. Dessa forma, ele perdeu não somente sua vida nesse mundo, como também sua porção no Olam Rabá. Os juízes cumpriram a ordem de Moshe. As testemunhas apedrejaram o filho do egípcio na presença de todos os judeus. Todos que ali estavam se lembrariam para sempre que pecado terrível é amaldiçoar Hashem. Nossos sábios nos contam. O tzadik Iov, que não amaldiçoou Hashem. Houve um grande tzadik chamado Iov, que tinha 7 filhos e 3 filhas. Ele era muito rico, possuía 1000 ovelhas, 3000 camelos, 500 pares de bois, 500 jumentos e muitos servos. Certa vez os anjos vieram diante de Hashem. Entre eles estava o Satã, o anjo acusador. Hashem perguntou ao Satã: Você já viu algum tzadik como meu servo Jó? Não há ninguém como ele. Ele é um homem perfeitamente justo. Ele teme Hashem e não faz nada de errado. O Satã argumentou: É fácil para ele ser um tzadik. O Senhor fez dele um homem muito rico e o abençoou com tudo que ele necessita. Apenas tire dele tudo que ele tem e ele o amaldiçoará. Hashem disse ao Satã: Você pode testar Iov. Certo dia, os filhos e filhas de Iov estavam em uma festa de casamento na casa do seu filho mais velho. Um mensageiro entrou correndo na sala de Iov. Ele contou a Iov: seus bois estavam arando e seus jumentos estavam no campo do vizinho, quando de repente um grupo de estranhos o atacou, roubou os animais e matou os servos que cuidavam deles. Sou o único que sobreviveu para contar o que houve. Assim que ele terminou de falar, ele morreu.
Enquanto o mensageiro ainda estava falando, um segundo mensageiro entrou apressado e disse a Iov: Um fogo do céu desceu e queimou suas ovelhas juntamente com os seus pastores. Eu fui o único que escapou. Ele ainda não tinha terminado suas palavras quando chegou um novo mensageiro. Um exército de Casdim formou 3 grupos. Eles levaram seus camelos, mataram seus servos que cuidavam dos animais, e somente eu escapei. O que farei agora? Disse Iov. Organizar um exército para lutar contra Casdim? Mas antes que ele pudesse fazer qualquer plano, outro mensageiro chegou e relatou: Enquanto seus filhos e filhas estavam comendo e bebendo no banquete, uma violenta tempestade abalou as paredes da casa. Eles caíram e soterraram todos que estavam ali. Ninguém sobreviveu exceto eu. Iov rasgou suas roupas em sinal de luto, arrancou seu cabelo em desespero e se curvou para abençoar Hashem. Foi Hashem quem me deu tudo, ele disse. Ele agora decidiu tirar isso de mim. Que o nome de Hashem seja louvado. Hashem perguntou a Satã: Você vê agora quão errado você estava em falar mal de Iov? Ele perdeu tudo e ainda continua de tzadik. O Satã retrucou: Iov deve ter pensado que ele realmente merecia morrer, mas ao invés disso, o Senhor tirou tudo que ele tinha. Por isso ele o abençoou. O que importa a ele ter perdido tudo desde que continue saudável e bem? Apenas fira o seu corpo e o Senhor verá que ele o amaldiçoará. Hashem deu permissão a Satã para testar ainda mais Iov. O Satã então fez uma terrível doença se abater sobre Iov. Seu corpo ficou todo coberto dos pés à cabeça de feridas que coçavam de forma insuportável. A esposa de Iov lhe advertiu: Por que você ainda permanece em tzadik? Amaldiçoe Hashem e deixe que ele puna você com a morte, que é melhor do que continuar vivendo e sofrendo dessa forma. Iov repreendeu sua esposa. Você fala como uma mulher perversa. Devemos aceitar aceitar de Hashem somente as coisas boas que ele nos dá? Devemos aceitar as coisas ruins também. A despeito do grande sofrimento, Iov não amaldiçoou Hashem. Mais tarde, quando seus amigos vieram visitá-lo, ele amaldiçoou o dia em que havia nascido. Ele disse: Seria melhor que eu não tivesse nascido. No entanto, ele não amaldiçoou Hashem. Finalmente, Hashem curou Iov e duplicou tudo que ele possuía antes. Ele também fez com que Iov vivesse até uma idade bem avançada. Um judeu nunca amaldiçoa Hashem, Haz e Shalom, mesmo que sua vida esteja amarga. Ao invés disso, ele diz: tudo que Hashem faz é para um bom propósito.